Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Márcia, trabalho como maquiadora há 7 anos e vim contar a minha história para vocês como maquiadora a convite da Associação Marta. A minha conexão com a beleza começou desde muito nova. Minha mãe sempre teve salão de beleza e eu cresci lá dentro. Sempre gostei muito de maquiagem, sempre andava maquiada e quando eu tinha, sei lá, meus 15 anos, uma vez ou outra, uma cliente da minha mãe pedia: eu vou para um casamento hoje, faz uma coisinha no meu rosto. E eu ia lá, fazia, com as minhas poucas coisas que eu tinha, porque eu tinha maquiagem só pra brincar, eu era muito nova, e fazia o que eu sabia. Era uma coisa bem feia, mas era o que eu sabia. E sempre ficava olhando tutoriais de YouTube, desde o comecinho dos tutoriais de YouTube eu acompanho, e tentava fazer em mim, passava madrugadas reproduzindo tudo que eu aprendi no YouTube. E ficava uma coisa legal, o pessoal gostava, tirava fotos, postava no meu Facebook. Não lembro se era Facebook ou Orkut na época, mas postava as fotos e o pessoal achava legal. E aí começou assim. Eu sempre maquiava lá no salão da minha mãe, cobrava, sei lá, R$ 20. E como eu gostava muito de maquiagem, ganhava dinheiro, comprava mais maquiagem, sempre fazendo isso. Assim foi, eu nunca pensei em crescer nisso. Eu nunca pensei em ampliar meu negócio, nunca pensei em ter um ateliê. Sempre fiquei presa ali no salão da minha mãe porque pra mim era uma brincadeira, não era um trabalho. Era uma brincadeira que eu era retribuída pra ganhar mais dinheiro pra minha brincadeira. Quando eu fiz 18 anos, eu entrei pra faculdade e eu escolhi a faculdade de odontologia. E todo mundo sabe que a faculdade de odontologia, independente de ser na particular ou na pública, é um curso que você gasta muito dinheiro. E eu, infelizmente, não consegui passar na faculdade pública. Eu consegui passar na faculdade particular. Quando eu comecei a odontologia, que as coisas em casa começaram a apertar em relação a dinheiro, eu vi que eu não ia ter a mesma vida mansa que eu tinha no tempo do colégio, de pedir uma coisa pra minha mãe e ela me dar. Eu vi que as coisas iam mudar. E aí eu decidi criar o meu Instagram e tentar trabalhar profissionalmente com maquiagem. Agora sim, não seria em forma mais de brincadeira. Seria em forma de trabalho mesmo. Com 18 anos, eu tirei minha carteira. Eu tirei minha carteira assim que eu fiz 18 anos. Então, assim que eu recebi minha carteira, eu já comecei a querer trabalhar em domicílio. Não continuar só no salão, porque o salão da minha mãe é um salão pequeno. E vocês sabem que salão pequeno não gera tanto fluxo de maquiagem como gera num salão maior. E aí, fui criando amizades na maquiagem. Tenho muitas amigas maquiadoras que me ajudaram muito. Quando eu comecei a atender em domicílio, eu ainda não tinha feito nenhum curso, mas não por opção, e sim por falta de poder investir nisso ainda, porque como eu disse antes, eu comecei a maquiar na brincadeira. Então eu ficava pensando, eu vou pegar esse dinheiro que eu tô ganhando e vou investir em mais produtos para maquiar mais. Se eu pagar um curso agora, eu não vou ter dinheiro para comprar mais produtos. E aí eu continuei com esse pensamento por um bom tempo, até eu ver a necessidade de realmente fazer um curso para aperfeiçoar a minha técnica. A minha técnica já estava começando a ficar bastante boa, pelo fato de eu já ter pegado vários tipos de olhos, rostos, cores, e isso tudo fez com que eu ficasse melhor com a técnica que eu tinha adaptado para mim, que eu tinha aprendido lá no YouTube. E esse primeiro curso, ele me fez crescer muito mais, ele me fez ver que não era só maquiagem, que aquilo ali era um rosto que tinha que ser harmonizado por completo pra gente conseguir chegar até aquele patamar de maquiagem. E aí eu consegui melhorar a minha técnica. Maquiagem não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa só pra quem nasceu com o dom. Maquiagem é o tipo de coisa que você precisa buscar o conhecimento e treinar ele, botar em prática, sempre. A sua prática que vai te fazer conseguir chegar a uma perfeição. Em relação aos investimentos que eu já fiz, como eu falei no começo, eu trabalhava para comprar mais produtos e eu acabei não investindo em um curso logo de primeira por conta disso, porque eu queria investir em produtos. E se eu pudesse começar de novo, eu faria isso de novo. Porque para você ter uma maquiagem de qualidade, para você oferecer a um cliente, você precisa de produtos bons. Vocês não precisam dos produtos mais caros do mundo, mas vocês precisam usar os produtos certos. Antigamente que eu tô dizendo, há, sei lá, 4 ou 5 anos atrás, o Brasil não oferecia isso. Hoje em dia a gente tem marcas maravilhosas brasileiras que oferecem um custo-benefício maravilhoso
e que a gente tem resultado de maquiagem profissional usando essa marca. Mas antigamente a gente não tinha isso. A gente tinha que buscar produtos importados para conseguir fazer uma pele legal, um olho legal. E aí foi por isso que eu passei tanto tempo investindo mais em produtos do que investindo mais em conhecimento. Por mais que os dois são importantes, eu precisava do produto para poder chegar ao conhecimento. Mas eu acredito que hoje seja muito mais fácil do que era no tempo que eu comecei. Hoje a gente tem muitos vídeos falando de muitos produtos, a gente tem muitos produtos brasileiros bons, como eu já tinha dito, e isso daí vai ajudar muito a quem está começando a escolher os produtos certos, nos preços certos, para fazer o investimento do tamanho que você pode. E não dar um passo maior do que a perna. É muito importante vocês lembrarem. Não dê um passo maior do que a perna. Não comprem, sei lá, milhões de maquiagens sem necessidade. Conheça primeiro o público e o que ele precisa. E aí você compra maquiagens associadas a isso. Eu sei que meu público é de maquiagem social. Então eu não tenho por que comprar milhões de paletas coloridas se eu não vou usar aquilo. É só perda de dinheiro. Então eu acredito que seja melhor você conhecer o mercado, conhecer o público e conhecer os produtos antes de fazer o investimento. E é através desse investimento que vocês vão saber precificar o seu serviço. Antigamente eu comecei cobrando R$20. R$20 era o preço do meu serviço para o que eu tinha. Eu era uma pessoa que aprendi no YouTube, tinha produtos bem ruins. Eu acho que o meu produto mais caro talvez seria o da Vult, não sei. E aí eu fui tentando aumentar os meus produtos, de acordo com o que eu fui aumentando os meus produtos e melhorando a qualidade deles, eu fui aumentando meu serviço e hoje em dia minha maquiagem é R$100. E é um valor que eu consigo tirar o meu lucro e não tiro um centavo do meu lucro em relação ao preço que eu investi nos produtos e no meu conhecimento. E não só isso, vocês têm que botar em consideração tudo. Se você tiver um ateliê, você tem que botar em consideração o seu aluguel, a sua conta de água, luz, telefone, internet. Você tem que botar tudo isso no papel antes de precificar. No meu caso, eu ainda atendo em domicílio. Eu prefiro atender em domicílio do que ter a responsabilidade ainda de ter um local para mim. Mas eu também desconto a minha gasolina, a manutenção do meu carro, tudo isso numa taxa de deslocamento. Tudo é colocado no papel antes de passar para o cliente. Uma dica que eu dou para vocês que estão começando, a primeira coisa que você tem que fazer para alcançar mais gente é criar um Instagram. O Instagram ele vai ser seu portfólio. Ele vai ser onde as pessoas também têm o seu acesso, também tem o seu contato para poder marcar alguma maquiagem. Mas principalmente ele vai ser o local onde vai ser exposto todo o seu trabalho para as pessoas conhecerem e quererem te contratar. Outra dica que eu dou é tenham amigas que divulguem o seu trabalho, que gostem do seu trabalho e falem para as pessoas sobre ele, que postem no Instagram. E principalmente, tenham amigas dentro da profissão. Procure pessoas da área, que você tem afinidade, que você goste do trabalho e converse com elas, não só sobre maquiagem, mas também sobre gestão, sobre como usar o dinheiro, sobre como investir em maquiagem, sobre quais produtos são mais legais comprar, sobre quais cursos são legais fazer. É muito legal trocar uma ideia sobre uma coisa que você faz com uma pessoa que sabe o que você faz. Isso aí é trocar experiência. Acabe com a ideia de que só porque a pessoa é do seu mesmo ramo, ela vai ser sua rival. Jamais isso pode acontecer. Tirem essa ideia da cabeça, acabe com a rivalidade, seja ela do trabalho ou a feminina. Eu acho que a associação ela tá aqui para nos mostrar muito isso. E criem amizades, porque uma das coisas que mais me levantou na minha carreira até agora foi ter amizades no ramo. Porque quando eu comecei, eu não era ninguém me conhecia. Quem me conhecia eram as pessoas do salão da minha mãe. E aí eu fui criando amizades e quando elas não podiam, elas me ligavam: Marcinha, você pode? Posso, tô indo. E aí eu tenho clientes até hoje que eu ganhei assim, porque a minha amiga não pôde maquiar. As pessoas hoje em dia, elas estão em busca de muito mais comodidade do que antes. Se elas me contratam por eu fazer um serviço em domicílio, é porque ela quer fazer o serviço completo. Então, uma das coisas que mais me fez crescer na maquiagem foi começar a fazer cabelo. Eu fiz um curso de penteados, pedi pra minha mãe me dar aquele incentivo na escova, no Babyliss. Eu tinha isso a meu favor, então eu usei muito a minha mãe em relação a isso. E aí eu comecei a oferecer também o serviço de cabelo, porque eu via que muita gente não estava me contratando porque eu ia lá para fazer só maquiagem.
E se essa pessoa precisasse fazer cabelo e maquiagem, ela ia preferir 1000 vezes uma profissional que fizesse os dois. Então, é como eu disse, a técnica, ela não vem de um dom, ela vem de um treino. Se vocês não tiverem técnica nenhuma com o cabelo, eu também não tinha, vocês treinem, vocês procurem cursos também da área e aprendam, porque fazer cabelo é uma coisa que só agrega na maquiagem. Você se torna uma profissional completa e você vai ser muito mais chamada por isso do que só pela maquiagem. Uma das perguntas que eu mais recebo é se eu sou independente com a maquiagem. Eu sou semi-independente, pelo fato de que eu não abandonei minha faculdade. Então, eu ainda tenho uma vida dupla. A minha semana é dedicada à faculdade de odontologia, que é uma faculdade que toma muito meu tempo, pelo fato de ser um período integral e ser um curso que a gente precisa se dedicar bastante para estudar. E o meu final de semana é todo para maquiagem. E sim, gente, eu tenho vida social, dá tempo, tudo dá tempo. Mas o fato de eu ter escolhido ter essa vida dupla foi uma coisa que só me trouxe coisas boas. Porque eu consigo trabalhar, eu consigo ter uma renda muito maior do que um salário mínimo, eu consigo ter meu carro, eu consigo manter meu carro, que é caro manter carro, eu consigo pagar uma parte da minha faculdade, consigo pagar materiais quando precisa, consigo repor os meus materiais da maquiagem, que é muito importante, né, para eu continuar trabalhando. E consigo pagar cartão de crédito, eu pago minha formatura. E são coisas que são caras, mas são coisas que talvez eu não teria se eu não tivesse me disposto a trabalhar e a ganhar meu próprio dinheiro. Claro que eu digo que eu não sou independente porque eu ainda moro na casa dos meus pais, eu ainda não pago energia, não pago água, não pago comida, porque tudo, meus pais mantêm a casa. Mas se eu quisesse ser independente, só com a maquiagem, eu facilmente conseguiria. Eu tenho várias amigas que elas ganham dinheiro e são independentes, pagam casa, comida, têm filho, e tudo isso elas conseguem com a maquiagem. Mas isso é uma coisa que, pra conseguir, você tem que depositar todo o seu tempo à maquiagem. E eu já divido meu tempo em 2 partes. Então, foi uma escolha que eu fiz, mas eu facilmente conseguiria, sim, ser independente. E assim, eu tenho 23 anos ainda. Eu acho que eu até já alcancei muita coisa pra minha idade e pra maturidade que é oferecida para os jovens hoje em dia, porque a maioria dos jovens não tem a maturidade que talvez nossos pais tiveram de ter mais responsabilidade tão jovem. A gente não, a gente sempre teve tudo na mão, a minha geração toda sempre teve tudo muito na mão. Então eu acredito até que eu sou vitoriosa pelo fato de eu ter pensado com 16 anos, vou começar a cobrar, vou começar a trabalhar, levar isso à frente e hoje em dia ter comprado alguma coisa que é fruto do meu dinheiro. E são muitos investimentos que eu já fiz que hoje em dia talvez um amigo meu da minha idade não teria como fazer dependendo dos pais. Coisa que eu não teria como fazer se eu dependesse só dos meus pais. Meus pais nunca foram mão abertas comigo, e principalmente depois do fato de eu ter entrado na faculdade. Que tudo aqui em casa pesou e tudo aqui em casa teve que ser ponderado. E é muito bom saber que a gente pode sim ter um trabalho que a gente não precise de um diploma. A gente pode sim ganhar bem, manter uma casa, manter filhos, manter tudo trabalhando com maquiagem. Uma das coisas mais difíceis pra mim foi ter que lidar com dinheiro muito nova. Porque assim, quando eu tinha meus 16 anos, que eu trabalhava pra comprar maquiagem, eu não tinha muito lucro na história. Eu quase não tinha lucro. E meus pais ainda me mantinham, então eu não tinha por que ter tanto lucro. Eu sempre queria comprar mais produto, mais produto, mais produto. Quando eu comecei a maquiar em domicílio, que o negócio começou a crescer, eu comecei sim a ter lucros. E isso eu tinha 18 anos. E uma coisa que me fez muita falta foi ter tido uma educação financeira. Não por conta de dívidas. Eu nunca tive dívidas, eu nunca me endividei. Me sinto até privilegiada em falar isso. Mas em relação a como saber investir, como saber usar o dinheiro de forma correta, como saber se controlar quando você é muito nova e tem acesso a um certo dinheiro. Porque eu acho que muitas pessoas vão me entender. Quando a gente é muito novo, a gente faz sim besteiras com dinheiro. A gente compra coisas desnecessárias que a gente não precisaria ter. E eu queria muito ter tido uma assessoria em relação a isso.
A assessoria que meus pais puderam me dar foram as que eles tiveram. Eles também não tiveram uma educação financeira. Eles só chegavam pra mim, olha, você está trabalhando, se você se comprometer com uma coisa, você vai ter que cumprir. Se o boleto é dia tal, você vai pagar dia tal. E eu sempre botei isso na minha cabeça, tanto que acho que por conta disso, eu não tenho dívidas, porque eu tinha meu dinheiro pra gastar, gastava ele com besteira, mas eu sempre tive aquela responsabilidade. Isso daqui é pra pagar esse boleto, esse dinheiro é pra pagar isso. Então, problemas com dívida eu nunca tive, graças a Deus. Mas eu acredito que você deve criar uma maturidade, você deve estudar sim sobre como usar o seu dinheiro, sobre como investir o seu dinheiro, para você ver o seu dinheiro existir. Teve muitos meses que eu paguei todas as contas e chegou no final do mês e eu, vale, eu não tenho nada. E aí? Cadê a sua parte, o seu pagamento? Você tem sim que ter uma reserva de emergência. Você tem sim que trabalhar alguns meses para bancar outros. Na maquiagem, nem todos os meses são tão agitados. Geralmente, o meu mês de dezembro ele é tão agitado que eu guardo dinheiro para usar em fevereiro, que fevereiro é zero agitado. E isso serve também para momentos como esse que a gente está passando, porque a quarentena foi um momento muito difícil para a gente que trabalha na área. Acho que para todo mundo, mas pra gente que trabalha na área, a gente vai passar por um momento difícil por um longo tempo, a gente ainda tá passando. Então, até as festas voltarem, até os buffets voltarem a reabrir, a gente ainda tem um longo período trabalhando muito pouco. O ideal é que você, quando você começar a trabalhar e você começar a ver lucro, pare, organize seus gastos, anote tudo num papel e se organize, porque na maquiagem, como nós fazemos um trabalho liberal, a gente tem que lembrar que nem todos os meses são flores. Nem todos os meses são os dezembros da vida que a gente consegue guardar dinheiro para pagar as contas de dezembro e de um outro mês que a gente precisar. Enfim, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar uma imagem muito legal da maquiagem, porque é uma profissão maravilhosa. É uma profissão que você consegue sim ser independente, você consegue ter sua vida financeira bem estruturada só com a maquiagem. É uma profissão que você consegue, até mesmo como eu, adaptar com uma escola, com uma faculdade. Porque muitas meninas estão começando nesse ramo por isso, porque tem acesso a trabalhar só no final de semana, ou não marcar maquiagem nos horários que você está ocupada. Enfim, é uma profissão super adaptável e super bem retribuída. É claro que a gente tem os prós, tem o fato de passar o dia em pé, tem o fato de a gente de vez em quando lidar com uma cliente que não é tão legal, mas eu acho que a maquiagem em si, todos os benefícios dela, batem todos os malefícios. Então eu espero que vocês tenham gostado do meu depoimento e que usem a minha experiência a favor de vocês e aprendam muito a não cometer alguns erros que eu tenha cometido ou a crescer muito com o que eu falei. E eu também queria agradecer à Associação Marta por ter me convidado. Foi um privilégio falar aqui pra vocês toda a minha experiência e eu espero que surjam outras oportunidades porque eu vou ficar muito feliz. E um beijo!